Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus esteja aí, presente na sua vida. Hoje, sábado, nós estamos celebrando nesse dia 20, mais uma vez a palavra de Deus, e eu tenho um convite para lhe fazer. Amanhã, domingo, é o terceiro domingo do mês, eu quero lhe convidar para estarmos juntos na Escola de Cura. Será um momento muito precioso para todos nós. Amanhã, domingo, dia 20, às 9 horas da manhã, a Escola de Cura é um tema extraordinário. Será ministrado por uma das nossas irmãs e com certeza vai nos fazer muito bem. E ainda no domingo, às 18 horas e 30 minutos, nosso culto de celebração e a celebração da ceia do Senhor também, um momento para todos nós vivenciarmos essa bondade do Senhor. Na quarta-feira, culto normal de celebração, embora nessa quarta-feira já estamos às vésperas do Natal, por ser dia 24, sim, mas nós estaremos aqui no culto, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. E eu vou a cada semana ali atualizando da normalidade ou da anormalidade das atividades, ok? Então, quero celebrar hoje com você. Eu falei no último sábado sobre o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E hoje eu quero celebrar esta palavra em Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2. Pedro, capítulo de número 2, nos versículos... no capítulo 1, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, 10 e 11, está escrito assim: Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje eu quero lhe falar deste reino que é do Senhor Jesus Cristo e que é um reino eterno. Falar de reino eterno é uma linguagem um pouco não comum na nossa visão de mundo. Por quê? Porque nada nesse mundo é eterno na sua forma original de se dizer. Os governos do mundo mudam, a não ser alguns ditatoriais, onde a eleição se muda, ora um assenta na cadeira, o outro assenta, vai mudando. E infelizmente vem um que substitui em oposição ao outro e muda um monte de coisa, o país sofre, as pessoas sofrem, enfim, eu estou falando isso sem advogar causa, até porque nem tem essa competência. Mas nós estamos falando aqui, nessa leitura que fiz, de um reino eterno, que na mente humana é muito difícil de conceber na sua plenitude. Mas a palavra está dizendo que o reino do Senhor Jesus é um reino eterno. Ou seja, ele não se extingue, ele não paralisa, ele não se deteriora. Aí eu já estou falando de consistência. Isso é um assunto para outro dia. Mas como que eu faço para fazer parte desse reino eterno? É uma boa pergunta. E aí eu volto à escritura que eu li, que diz, irmãos. Bom, esse enunciado irmãos já fala de gente que faz parte de uma família e que são filhos do mesmo pai. E aí então nós estamos falando de ser filhos de Deus. E eu quero lhe lembrar que 1 João capítulo 1, versículo 12 diz que o Senhor veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram
da vontade da carne nem do varão, mas da vontade de Deus. E aí? Está falando de um novo nascimento, está falando de uma decisão que é individual de cada pessoa, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus não é só acreditar que ele veio, acreditar no que está escrito sobre ele, crer é se envolver. Então, talvez essa expressão crer, ela deve ser pronunciada, levantada, arvorada, como uma bandeira tremulando, mas tem que se explicar que a expressão crer no Senhor Jesus não é somente acreditar. O pressuposto bíblico é se envolver com ele. Então ele está falando para a gente que se envolve com Cristo. Não com medo do castigo, mas por prazer e amor a ele. Então ele diz: irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ué! Quer dizer então que uma atitude minha faz mais firme a minha vocação no Senhor, nas coisas de Deus e na eleição? Quer dizer então que não é predeterminado? Está dizendo aqui, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, se você ler os versículos anteriores, você vai ver de acréscimo de fé, de relacionamento com o Senhor. Meu Deus, que texto elucidador, esclarecedor. Ele diz, porque fazendo isto, mais firmeza a vossa vocação, nunca jamais tropeçareis. Você já tropeçou? Na linguagem antiga, trupicou, levei um trupicão, na verdade um tropeção. Está andando em qualquer ritmo que seja, pum! Tem gente que tropeça, mas não cai. Tem gente que tropeça e cai. Tem gente que tropeça e cai, só cai. Mas tem gente que tropeça e cai e se fere gravemente. Então ele está dizendo que uma prevenção para que a gente não tropece, a Bíblia diz que Jesus disse que o tropeço viria, o escândalo viria, mas ai daquele por quem viesse. Então ele diz que fazendo cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, nunca, jamais, olha só uma expressão que parece redundância, mas é nunca, jamais, improvável, nunca, jamais tropeçareis. As circunstâncias de tropeçar podem ser articuladas, mas não vai tropeçar. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você não vai tropeçar. Você vai ficar firme e não vai cair, não vai se machucar, porque você tomou uma decisão. Você está fazendo mais firme a sua vocação e eleição no Senhor. E ele diz, porque assim, dessa maneira, vos será amplamente concedido, olha a linguagem, amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A entrada, o acesso, a acessibilidade a este reino eterno. Lembrando a você que para alguém entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro o reino de Cristo tem que ter entrado nessa pessoa. Por isso que Jesus ensinou a orar, clamem ao Pai Celestial, venha a nós o teu reino. Então, quando o reino vem a nós e governa a nossa vida, nós sim temos entrada a esse reino eterno. Você pode compreender isso? Então, nesse período de articulação e tantas coisas acontecendo no mundo, há uma porta de bênção aberta para você. Então, enquanto você não entra nesse reino eterno, no sentido pleno, o reino eterno tem que estar em você, tem que ter entrado em você, o governo, o reino do rei, o reinado do rei. Que essa graça, que essa unção, que essa presença de Deus esteja de uma forma muito pontual, tocando e governando a sua vida e, quiçá, também da sua família, de toda a sua parentela. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.